O título do vídeo é Tá tudo bem não gostar do personagem principal? Oi, meu nome é Bruno e aqui eu quero conversar com você um pouco sobre literatura. O título do vídeo ele é falacioso. Ele tá te enganando porque tá tudo bem, sei lá, muita coisa. Não gostar do personagem principal é uma dessas coisas. Tem problema não gostar? Não, não tem problema. Mas eu acho que a pergunta mesmo é, tipo assim, a gente pensa que o autor cria seus personagens, principalmente os principais, né? Ao qual o enredo foca, e a gente acha que eles foram feitos pra gente gostar desses personagens. Mas isso não condiz com os fatos. Nem todo personagem principal é um personagem agradável. Esse é um fato. Então tá tudo bem a gente não gostar deles. E o primeiro livro que eu quero falar é O Quarto de Giovanni. Eu terminei de ler esse livro recentemente. É um livro muito intenso que mexeu muito com minhas emoções. Basicamente é sobre a história de David, que durante o enredo, a narrativa, ele mora na maior parte do tempo no quarto de Giovanni, que dá título ao livro. É sobre uma relação homoafetiva, mas é muito mais que isso. A história cerceia, bebe dessa fonte de uma relação homoafetiva para dar sustentação à história, mas a história é sobre autoaceitação, é sobre como você se enxerga no mundo, como você enxerga as pessoas que convivem com você. Para mim é sobre uma pessoa extremamente sem emoção. David é um personagem muito complicado para mim e é por isso que ele é o meu primeiro exemplo, porque eu não consegui me afeiçoar a ele. E aí, porque eu acho que de alguma forma eu tava tentando me afeiçoar a ele, porque eu consegui me afeiçoar facilmente ao Giovanni. Mas eu acho que eu tava tentando, sei lá, eu acho que eu tava lendo, tentando, torcendo pelo casal, sabe? E a história não é sobre isso. Spoiler alert. A história definitivamente não é sobre isso. E aí, isso é um problema? Não, não é um problema. Mas é um problema eu ler com esse intuito, entendeu? Acho que eu tô lendo muitas coisas em que os casais não, não se dão muito bem. Eu acho que eu tava lendo o Quarto Giovanni com essa expectativa. Não, agora tem que dar. Foi mais uma decepção. Eu rio porque eu tô começando a achar que não existe tal coisa em que casal se dá bem. Eu acho que quando eu pegar um livro que o casal deu bem, eu falo, mentira. Não é isso. Os casais não se dão bem. Voltando. Então, Dave, ele é extremamente confuso. Então, tipo assim, o intuito do livro é aprofundar os sentimentos do David. Essa é a minha interpretação, claro. Existem diversos intuitos no livro, mas um deles é mostrar essa confusão de sentimentos, de interpretações, da relação do David com o mundo, sendo quem ele é. Não só sobre sexualidade, mas sobre tudo. E essa confusão que ele sente, não por si só, mas como essa confusão faz ele reagir ao mundo de maneira muitas vezes pouquíssimo empática, fez eu não gostar dele. É alguém que é um personagem que se fosse real, se eu convivesse com alguém semelhante, eu não conviveria com ela. Eu diria muito prazer, até nunca mais. Nossa, porque ele é realmente uma pessoa que é um personagem que não consegue. É muito autocentrado e ainda, tipo, e ainda não é um autocentrado benéfico a ele mesmo, é um autocentrado autodestrutivo.
Nossa, o David é intenso demais, ao mesmo tempo em que isso não se reflete em nada. Essa intensidade só prejudica ele não sabe lidar com isso. É como se ele vivesse intensamente. Ele é muito intenso e ele reprime isso. Nossa, isso é tão confuso, porque aí, quando ele põe tudo isso na caixinha dele, ele começa a fazer besteira pra cima e pra baixo, entendeu? Faz besteira aqui com todo mundo. Ele machuca todo mundo com quem ele convive. Seja em que ele esteja tentando fazer, seja com a namorada, com o namorado, com a garota que ele sai pra fugir dos dois. Ele sai machucando todo mundo, entendeu? Então esse é o tipo de pessoa que é difícil pra mim sentir empatia não, porque eu consigo sentir empatia, porque ainda mais pensando todo o contexto dele. Agora, gostar é diferente. Beleza? Segundo exemplo. Meu segundo exemplo são os personagens de O Morro do Vento Vivantes. O Morro dos Ventos Vivantes. Esse livro, ele é, sei lá, é um clássico, né? Óbvio. Não tô aqui pra criticar o livro, até porque é um dos meus livros favoritos. O enredo, a história, o diálogo. Ai, PS. Os diálogos de O Quarto de Giovanni, ó, perfeitos. Nossa, James Baldwin. Nossa, eu preciso ler mais James Baldwin. Só isso que eu preciso dizer. Voltando ao Motivante Vivantes, também tem diálogos, olha, atemporais. Tudo é muito intenso, diferente de O Quarto de Giovanni, onde tudo ocorre tão tenso, é tudo tão a flor da pele, entendeu? Eu acho, sei lá, se a gente fosse traçar o Motivante Vivantes, seria parado, parado, É muito assim. Mas é interessante notar que Montes e Vantes eu já li bastante. Bastante pra mim, sei lá, umas 5 vezes eu já li o Montes e Vantes. E aí eu passei de, nossa, que livro foda, que personagens fodas, que amor sensacional. E hoje em dia gente, que povo maluco. Tem ninguém são nessa história, gente. Não, mentira, tem algumas pessoas que são assim. Mas não são os personagens principais. Não é o casal principal. Heathcliff e Catherine. Nossa, esses dois. Nossa. E assim, e o pior é que a gente fala muito da história de amor desses dois, né? A gente pode chamar essa história de amor? Não sei, eu quero problematizar até isso hoje. Mas isso até metade do livro. Depois tem a outra metade, ainda tem outros personagens, tem os filhos, tem a nova geração e tal. Gente, não tem ninguém são. Nem os filhos salvam, gente. Nem os filhos. Mas aí, o que eu quero problematizar hoje é, tipo assim, a história ela é maravilhosa. Mas o Heathcliff e a Catherine são pessoas detestáveis. Esse é o termo, mas eles são detestáveis. E eu quero deixar claro que eu consigo me empatizar muito com Heathcliff até a adolescência. Nossa, eu me afeiçoo a ele, eu entendo a raiva dele, eu entendo todo o Heathcliff. Nossa, empatizo demais, gosto demais do Heathcliff. Mas depois que ele volta, eu acho que ele. Eu tenho a impressão, e aqui é impressão minha, que ele se alistou ao exército. Não fica muito claro, nem a Nelly sabe direito de como que ele mudou tanto enquanto ele esteve fora, né? E como ele conseguiu o dinheiro que ele conseguiu. Elas supõem que foram métodos ilícitos, mas eu tenho a impressão que ele passou um tempo no exército, por ter mudado comportamento e etc. Mas quando ele volta, sabe, parece não que ele tenha mudado muito o comportamento, mas é porque agora ele ganhou poder, né? E aí as ameaças dele se tornaram real, sabe? Ele é ruim e ele justifica tudo em nome dessa obsessão pela Catherine. E ele é. Mas a gente pode problematizar até isso porque ele deveria ter amado ela de outra maneira. Eu deveria estar dizendo o que ele deveria fazer? Não. Mas o que ele
faz não é saudável, é problemático ao extremo, sabe? E a Catherine, nossa, eu... era outro personagem que eu adorava, mas ela, diferentemente do Heathcliff, que é ruim e vingativo e etc., ela é extremamente mimada e ela oscila os humores dela. Não, tem algumas coisas que ela faz que, nossa senhora, quando ela pega no braço da Isabella e humilha ela por causa do Heathcliff, nossa, meu inferno quando ela faz aquilo. Tô passando a mão na Isabela, que foi lá e casou, casou com o Heathcliff. Que isso, a menina tinha na cabeça, meu Deus. Ah, se arrependeu no mesmo dia, gente. Eu me diverto muito nessas histórias. É... Ah, é. Mas enfim, a, quando a Catherine faz isso, de segurar o braço da Isabela e dizer que ela tá apaixonada, na frente do Heathcliff, humilhar ela, etc. Aquilo pra mim foi horrível. E quando ela tá lá conversando com o Heathcliff, isso já adulta, né? Isso já como Catherine Linton. E aí o Edgar chega, e aí ele fala que vai chamar os guardas, que chega dessa palhaçada de ser humilhado e etc. Ela vai lá, corre, tranca a porta da sala e dá um fim na chave. O Heathcliff podia ter matado o cara. E ela vai lá e começa a humilhar ele e tudo mais. Gente, a Catherine é um ser horrível. Ela é muito ruim. E aí depois vai lá, ah, vocês acabam com a minha saúde. Nossa, né? Ah, eu tô achando isso divertido, tô achando essa conversa divertida. E por fim, Bento Santiago em Dom Casmurro. Eu acho que dá pra fazer um paralelo aqui também com o Mozart Cervantes, porque Bento Santiago, ele é dividido em duas partes, né? O Bento Santiago juvenil, adolescente juvenil, e o Bento Santiago Dom Casmurro, né? Velho, amargurado, etc. E a gente pode fazer o mesmo paralelo com o Heathcliff jovem e o Heathcliff que volta, né? O ruim, terrível, vingativo, e etc. A diferença é que o temperamento do Heathcliff ele é basicamente linear. Ele dá uma piorada, mas não é extremamente chocante. A gente percebe que é o mesmo temperamento que ele tinha na juventude, só que agora ele tem poder. Ele consegue fazer o que ele prometia. Tem uma diferença porque uma coisa é um jovem rebelde e a outra é um adulto que não amadureceu. Continua um bruto com dinheiro. Agora, Bento Santiago não. Bento Santiago passou de adolescente apaixonado para um senhor desvairado. Nossa, e qual que é o nome daquela doença em que a pessoa fica vendo coisa onde não tem? É esquizofrênico, é algo similar à esquizofrenia. E isso é um caso bem particular porque eu gosto muito do Bento Santiago apaixonado, novinho, do amor que ele sente pela Capitolina e tal, mas ele paranoico e etc, acusando a esposa de traição. Gente, o que é aquele diálogo dos dois se separando, gente? É claro que são as memórias do Dom Casmurro. Eu fico me perguntando muito se ele não omitiu alguma coisa quando fala sobre aquele diálogo, porque eu não aceito que a Capitu não tenha, sei lá, batido boca com ele. Eles, ele falou, "Ó, não dá mais pra gente", e dá a entender que ela tinha traído ele, e aí ela foi calada e vai embora. Não aceitei esse diálogo. Que diálogo é esse, gente? Como é que você acaba um casamento assim? Mas é claro que ela já sabia que ele estava desconfiado e etc.
E aí, como ele trata o filho, como ele tenta matar o filho, o descaso que ele faz do filho quando o filho volta mais velho. Não, nossa. É uma pessoa de coração, sei lá, tão ruim como Ben Santiago estava naquele momento. É alguém que eu não consigo me simpatizar. E eu acho. E eu, sinceramente, eu tento ser empático, mas eu não consigo ser empático com o Ben Santiago. De verdade. Bom, é isso. Então, gostei desses três exemplos. E eu acho que dá para resumir, para esse vídeo não se estender muito mais, que eu citei três exemplos, com certeza tem outros. Eu acho que a lição que a gente precisa levar é que, mais do que os personagens, a gente precisa se preocupar com um enredo bem construído, uma boa narrativa, uma boa história, lições, não necessariamente lições morais, entendeu? Mas lições, mesmo que seja de narrativa, de escrita, mas muitas vezes são lições de comportamento humano, eu acho que esse é um bom termo, que essas histórias nos trazem são mais importantes do que gostar de personagens. Um abraço e até mais.